Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um podcast, A Cura do Corpo através da Cura da Alma. E hoje trago aqui um ser humano tão especial e vamos falar de um tema tão especial, que também o é para mim. Vamos falar do amor que nós temos pelos animais. Eu trago a Patrícia Keller e a sua acompanhante, que ela já vai apresentar. Olá, Patrícia, muito obrigada por estares aqui. Olá, Raquel, bom dia. Eu que Bom agradeço, dia. obrigada pelo convite e obrigada por me convidar para falar desse assunto que eu tanto amo, que é Olha, a paixão da minha vida, que são os animais. queres-te apresentar a ti e à pequenina, a pequenina, quer dizer, ao cãozinho que está aí no teu colo e já vi um rabinho também, portanto, aos teus filhotes, queres-te apresentar a ti, o São que é que tudo. tu fazes e os teus filhotes? Tá. Bom, eu vou. Essa aqui é a Ania, é uma das minhas filhas, apesar dela ser uma vovozinha já, é um dos amores da minha vida. Eu vou começar me introduzindo e depois eu vou falando dos meus animais que eu tenho em casa e fora aqui de casa. Meu nome é Patrícia, eu moro aqui no Catar há 15 anos, eu sou do Brasil, São Paulo. Mudei aqui para o Catar, porque meu marido veio trabalhar aqui na Qatar Airways como piloto e eu vim acompanhá-lo. Estamos aqui há 15 anos já, que o tempo passa e o tempo voa. E sou professora de equitação e trabalho com ecoterapia também. Para quem não sabe, ecoterapia é um trabalho feito com adultos, mas no momento eu foco mais crianças especiais. A gente ajuda essas crianças, faz uma terapia através dos cavalos, né? Então, no Brasil a gente chama de ecoterapia, aqui a gente chama therapeutic riding, tá? E eu sou professora de equitação também, e hoje eu trabalho especificamente com crianças. Meus alunos hoje são de crianças de 3 a 6 anos, então são crianças que estão começando a montar. Então eu faço um trabalho bem legal, um trabalho lúdico, que eu ensino a criança a montar o cavalo, a amar o cavalo, a conviver com o cavalo numa forma de brincadeira, de jogos, de diversão. Então, eu trabalho com isso hoje em dia aqui no Catar. Trabalho num estábulo chamado Al Shakab, que é o maior estábulo de Doha, que é do Emir, né, da mãe do Emir, hoje, e que faz parte da Qatar Foundation. E estou feliz, estou bem, trabalho bastante, mas trabalho, deixa eu pôr ela que vem aqui, meu amor, e trabalho com o que eu gosto, então isso é bom, né? Isto só para Faz explicar parte. o quanto tu trabalhas nós não conseguimos arranjar nenhum dia, nenhuma hora, que tem que ser hoje, que é o dia de folga de nós as duas, para encontrarmos uma hora, porque trabalhas muito cedo Sim, e sais do trabalho muito tarde, e isto são sim, 6 dias por semana, não é? sim, eu tenho só de sexta-feira de folga, mas algumas sexta-feiras eles têm alguns eventos lá e eu acabo trabalhando também. Ah, Mas a maioria da sexta-feira eu tô de folga. então, olha, já Me desculpa apresentaste, que eu tô tomando um cafezinho. podes beber à vontade, estás à vontade. Já apresentaste queres apresentar os teus filhotinhos todos? Tens muitos filhotes? Eu sei que essa é Tenho. uma. Então, eu na verdade sou uma pessoa que sou apaixonada pelos animais desde quando eu nasci. É uma paixão assim, eu falo que é inexplicável, principalmente por cavalos. Cavalos eu monto a cavalo desde os 3 anos de idade. E tenho paixão por todos os animais, assim. E hoje em dia eu resgato, né, animais aqui em Doha. Infelizmente, a situação aqui de Doha é uma situação muito triste, como em muitos países, a gente tem muitos animais abandonados. Os abrigos também estão lotados de animais. E aqui em Doha a gente tem um agravante que o verão é muito quente, né?
Então chega a 58 graus, eu já peguei 57 graus aqui. Então é impossível um animal viver na rua com essas condições, né? Então quando você vê principalmente um cachorro, você não vê muitos, né? Assim, mas quando você vê, você sabe que ele foi abandonado ali e que se ele ficar na rua ele não vai viver muito tempo com isso, né? E tal. Então é uma situação muito triste. E hoje em dia eu tenho 5 cachorros adotados que eu resgatei aqui e são meus filhos, e 4 gatos. 2 deles são cegos, e 2 são normais, e os meus 4 cachorros. E acabei resgatando em toda a minha vida aqui, acabei resgatando mais cachorros que eu consegui. Uma mãe dos meus filhotes eu mandei para o Brasil, para minha mãe, de presente. Um presente de Dia das Mães para ela, mandei para o Brasil. 2 saluques que eu resgatei aqui, a gente conseguiu mandar para os Estados Unidos. Hoje elas vivem super felizes, super bem nos Estados Unidos. Então, eu tenho um outro que eu resgatei também, Milo, que uma brasileira adotou e hoje ele mora lá no sul, foi embora para o Brasil, super bem, super feliz. E é isso que eu vou levar para minha vida, assim. A gente não pode salvar o mundo, mas se você salvar o mundo de um animal, você está fazendo muita coisa, né? Assim, se você puder salvar um. E eu falo que se eu morrer assim, o que eu levo na minha vida é a felicidade que eu tenho de ter ajudado pouquíssimos animais, mas é o que eu pude fazer. E isso que vale a pena na vida, na minha opinião. Uau, lindo. Olha, e o que é que acontece? É tu vês os animais na rua e pegas, ou tu tens pessoas que vêm e te contactam sobre determinados animais? Não, olha, eu vou ser bem sincera, tá? Eu tive algumas experiências aqui com os abrigos. Eles, assim, não me ajudaram no sentido de. Não, não é que não me ajudaram, eu até entendo, porque eles estão lotados, né, de gente. Então, quando uma pessoa chega com um cachorro lá, eles sabem que aquela pessoa que resgatou aquele cachorro, ela não vai jogar na rua de novo. E eles não têm lugar. Então, eu até entendo. Então, acabam eles não podendo, não é que eles não querem, eles não podendo ajudar. Então, você não tem escolha, você tem que. O que você vai fazer? Você não tem nenhum abrigo que você possa ajudar, então você acaba ficando com esse cachorro. Por isso que eu tenho 5, né? As pessoas falam, nossa, você é louca, você tem 5 cachorros, 4 gatos. Eu falo, sim, mas eu não fui no shopping e resolvi comprar 5 cachorros e cheguei. Não, isso daí foi situações, são pessoas irresponsáveis que jogam cachorro na rua, que acaba eu não tendo escolha e eu ajudo e tenho 5 cachorros. Então não é porque, eu acho lindo, não. É porque aconteceu e hoje eles são meus filhos e eu, na verdade, por exemplo, hoje eu não posso pegar mais nenhum cachorro, eu não tenho condições, não tenho espaço, então fica uma situação difícil. Mas, em compensação, tive algumas ajudas, sim, de pessoas que trabalham com animais. É, Essas 2 que foram para os Estados Unidos, uma senhora me ajudou, que participa de resgate, ela que me ajudou a encontrar. Então, tem pessoas particulares aí que trabalham com isso e acabam ajudando. E infelizmente, mais você não tem um apoio, por exemplo, infelizmente, do governo, desses abrigos que eu nem sei, acho que nem sei se fazem parte do governo, eu acho que não, são tudo particulares. Então, você acaba. Desculpa. Aí você acaba não tendo muito apoio aqui no Catar, sinceramente. Algumas pessoas pedem a minha ajuda, eu também não tenho o que fazer, porque eu não posso ficar com esses animais da minha casa, porque eu estou lotada, já tenho 5 cachorros e 4 gatos, não tenho mais espaço físico, então eu acabo ajudando de alguma forma, contatando pessoas, postando, nesse jeito, né? Ajudando com ração, com essas coisas. Hoje eu faço isso, mas hoje eu não consigo mais pegar nenhum animal mais aqui, porque eu não tenho espaço mais em casa. E Estes, aqui você sabe que no verão é impossível o cachorro ficar fora de casa, sim, eles ficam tudo dentro de casa por causa do ar-condicionado, né? Então, esses locais, esses abrigos, eu por acaso não tenho muito conhecimento sobre isso. Ajudam em algum aspecto em termos de vacinação, em termos de orientação? Olha, nós não conseguimos, mas há aqui alguém que pode, ou tem contatos com outras pessoas em que as pessoas, não sei, se inscrevem e podem adotar animais?
ou literalmente não há qualquer tipo de ajuda nesse aspecto? Ou esterilização, também esterilização, não sei se esses centros fazem ou não. Então, eu não sei muito hoje em dia se mudou alguma coisa, tá? Porque até faz tempinho que eu não contato esses abrigos. Mas eu sei que na época eles contavam com doações, com ajuda, né? Então, por exemplo, se você eles com certeza, se eles têm espaço, eles recebem o cachorro. Se você for levar um cachorro lá, se eles tiverem espaço, eles vão receber o seu cachorro. É que hoje em dia está lotado mesmo, lotado. E aí eles pedem que você ajude com as vacinas, entendeu? Com esses gastos dos cachorros. E quando olha, não sei se eu estou falando hoje em dia se mudou alguma coisa, mas na época também, se você queria adotar um cachorro, você poderia adotar, e se você pudesse, você pagaria as vacinas daquele cachorro que você está adotando para que esse dinheiro fosse revertido para um outro cachorro, entendeu? Então, assim, não digo que era uma taxa de adoção, que eu não sei se era obrigatório, mas, por exemplo, se eu tenho condições, eu adoto um cachorro e pago as despesas daquele meu cachorro que eu estou levando para casa para que essa despesa seja passada para um próximo cachorro. Uma Sim. coisa assim, Raquel. Mas eu não tenho certeza como funciona mais hoje em dia, porque aqui as coisas mudam muito e faz um tempinho que eu não contato esses abrigos, que eu acabo fazendo as coisas sozinha, então eu não sei te dizer exatamente, mas na época funcionava assim. Você tinha uma taxa de adoção que não era obrigatória essa taxa, mas era uma forma de ajudar. E aí você. E eu lembro que na época também não era qualquer pessoa, isso eu achei legal também, porque não era qualquer pessoa chegar lá e adotar um cachorro. Eles tinham um trabalho de entrevista, de saber como é a sua casa, para eles terem certeza que aquele cachorro não seria abandonado novamente, que ele seria bem cuidado. Então, isso também, na época, tinha um trabalho de que eles faziam uma entrevista com você, investigava ali se você era uma boa pessoa, um bom adotante, que o cachorro ia ficar bem antes de adotar. Eu acho que acho que continua ainda, porque isso é muito importante. Ok. Olha, e para chegarmos até aqui, vamos tentar perceber como é que foi um bocadinho a tua vida e o teu crescimento. Disseste que começaste a montar com 13 anos, mas como é que foi? Onde Três. Ah, 3! Oh, uau, eu Três. percebi 13, uau! Ok, então Não, conta-nos três. lá um bocadinho como é que foi o meio onde tu nasceste, o contacto que tiveste com animais e com que tipo de animais estiveste, como é que foi a tua infância, adolescência nesse sentido, e se quiseres falar de uma coisa mais pessoal, mas principalmente da tua relação com os animais nessa fase da tua vida. Tá. Bom, eu tive contato desde pequena, né? A minha mãe, a família da minha mãe é uma família que gosta muito de bicho também, tem cachorro e a gente trata bicho como, não é certo falar, mas como gente, como filho, né? E assim, quando eu era pequena, lá no Brasil, em São Paulo, meus pais compraram um sítio, né? Não sei se sítio em Sítio Portugal é sítio que é tipo fala. uma quinta? Uma quinta, uma fazendinha, uma fazenda Sim. menor. Não, porque no Brasil é sítio, é pequeno, fazenda já é uma coisa maior, né? Em Portugal, Então, sítio é tipo um sítio. local. Fui àquele sítio, fui àquele local. Não, É sítio no tipo Brasil uma é um lugar fazenda. onde. Uma fazenda, é. Sim, ok. Mas quando a gente fala fazenda no Brasil, a gente imagina uma coisa muito grande, maior, uma fazenda. Sítio é uma fazenda menor. Ok. Então vamos dizer uma fazenda. E, e eu passava os finais de semana, nós, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão mais novo que eu e minha irmã mais velha que eu. Nós passávamos os finais de semana nesse sítio, que era 1 hora da cidade onde a gente morava. E meu pai, a paixão pelos cavalos veio do meu pai. Meu pai sempre gostou de cavalo. E assim que ele comprou o sítio, ele comprou alguns cavalos. E aí ele comprou um pônei, que é um cavalo pequenininho, chamado Boneca, e me deu de presente. E a boneca era literalmente a minha boneca. Eu cresci com ela, eu montava, eu dava banho, eu brincava. Então eu contava os dias para chegar ao final de semana para ir pro sítio para encontrar a boneca. E assim, antigamente, Raquel, as crianças viviam mais livres, assim, não é igual hoje em dia, sabe? Então lá no meu sítio não tinha essa, eu não lembro, não tinha essa
essa preocupação que hoje em dia os pais têm, que tem que ter alguém junto. A gente largava lá no sítio, eu pegava a boneca, montava, saía, brincava. E aí eu fui crescendo com o cavalo, né? Com o cachorro também, a gente tinha cachorro. Mas a boneca era a minha boneca mesmo. Então eu cresci com animais. E aí, conforme eu ia crescendo, meu pai ia me dando um cavalinho maior. Porque a boneca era pequenininha, então eu fui crescendo, ela ficou acabando ficando pequena para mim, aí ela passou o cavalinho do meu irmão, tipo igual roupa, né, que vai passando Uhum. dos irmãos. Aí meu pai comprou a Jocasta, que era uma égua maiorzinha, que era assim, nossa, eu nem vou falar muito que eu choro. A Jocasta ela era muito, muito boazinha, assim. Ela sabia que a gente era criança e a gente montava nela, eu, minhas primas, montava em duas, em três, caía dela, ela ficava paradinha. Ela era um anjo, assim, era especial. E aí eu convivi com ela bastante tempo. E aí depois, mais para frente, quando eu fiquei adolescente, meu pai comprou um outro cavalo para mim, o Requinte, que era um cavalo mais potente, ele era mais assim agitado, tal. E aí eu aprendi a montar nele, mas eu tinha muita dificuldade porque ele era muito forte, ele sapateava. E aí meu pai gostava de ir em rodeio, a gente ia em desfile de cavalo. Então a minha infância foi assim, foi com esses cavalos. E, e aí chegou uma época mais para frente também que eu acabei treinando, montando outros tipos de cavalo, participei de algumas competições de rédeas, que eu tinha. Tinha o meu ex-namorado que era treinador de rédeas, e eu O que é convivi com ele treinador de por. rédeas? Rédeas é uma modalidade um esporte, né? Uma modalidade com cavalo. Então eu convivi com ele por 7, 8 anos, e aí eu aprendi a montar não só por lazer, assim, aprendi a montar para competir, que é essa modalidade de rédeas, que é uma das modalidades que você tem provas que você compete com cavalos. E aí eu comecei a treinar, né, um pouco mais, fiz algumas competições, aprendi a montar um pouco mais tecnicamente, né? Porque até então era só diversão, montava até de ponta cabeça nos meus cavalos, coitadinho. E aí eu tive a oportunidade por esses 7, 8 anos aí de conviver bastante, né, na parte de ver como treinar um cavalo, tudo, montar. E, mas toda essa época eu não trabalhava com cavalo, eu tinha um cavalo só como hobby. Eu, quando eu terminei o colégio, tudo, fiz faculdade de análise de sistemas, e aí eu comecei a trabalhar como analista de sistemas, computador. Trabalhei em grandes bancos do Brasil e odiava, porque quem é amante de natureza, que ama cavalo, trabalhar com computador num banco, mas trabalhei por bastante tempo. Mas durante o fim de semana continuavas ou a competir ou ias lá Sim, para o... exato. Não, todo o meu tempo livre, que eu não estava no banco, eu estava com o cavalo, Ok. entendeu? Que era o que eu. Aí eu comecei a. Bom, nisso tá, daí comecei a trabalhar, ficava no banco com o cavalo, tudo. Aí eu acabei separando, né, desse meu ex-namorado, e aí passaram-se um ano mais ou menos, eu reencontrei um amigo de infância que estudou comigo no colégio quando eu tinha 14, 15 anos, que é o meu marido hoje. Ah, E aí, coisas de destino, né? Depois de um ano mais ou menos que eu estava separada, eu acabei reencontrando o Marcos, que era meu amigo de infância, que estudou comigo quando eu tinha 14, 15 anos. E aí a gente se reencontrou e começou a namorar, e foi um pouco rápido. E nisso, só que ele não tem nada a ver de cavalo, né? Ele é piloto de avião. Mas nisso, tive uma oportunidade de vir trabalhar aqui no Catar como piloto. E aí a gente acabou casando em, sei lá, um ano e meio, mais ou menos. E aí viemos para cá com a cara e coragem. Nunca tinha saído do Brasil, assim, só tinha viajado. Arrumamos eu e ele, as malas, e viemos para cá sem saber o que era, na época, 15 anos atrás, o Catar. Sabia de Dubai um pouco, estava começando a falar de Dubai, né?
Mas Catar, a gente veio meio que super corajosos para cá, assim. E aí, graças a Deus, deu certo. E aqui no Catar, onde eu resolvi não trabalhar mais como analista de sistemas, encerrei minha carreira, deixei no Brasil. E aqui eu falei, bom, eu tenho a oportunidade de escolher o que eu quero e eu quero trabalhar. Bom, antes disso, eu tive uma oportunidade de trabalhar como modelo aqui, que é uma coisa que eu nunca trabalhei, nunca. E aí, no começo, eu falei, a minha amiga falou, tira umas fotos, tal, porque aqui. Eu falei, tá bom, vamos lá, né? Nunca tirei umas fotos, mandei lá para a agência e acabou dando certo. E eu trabalhei muitos anos como modelo aqui, mas cavalo, montava cavalo aqui no estábulo, sempre com cavalo, mas não trabalhava. Então eu trabalhava como modelo, fiz bastante trabalho de que aqui as mulheres elas não saem, né, na revista tal. Então elas me contratavam e eu vestia as abaias, né, abaias, maquiagem, que é onde as mulheres aqui trabalham, né? E aí comecei a trabalhar como modelo. Foi bastante tempo nessa vida nova, foi muito legal, uma experiência muito incrível que eu nunca tive antes. E aí eu fui gradativamente migrando para o cavalo. Comecei a fazer curso, fui estudar na Inglaterra para pegar certificação, para poder ser certificada. E aí eu fui meio que parando a parte de modelo, também fui ficando mais velha, vai também diminuindo. Aí eu resolvi, falei, não, agora eu vou trabalhar com cavalo. E aí fui tirar as certificações, tirei minha certificação na Inglaterra, na BHS, fui estudar na Irlanda, fiquei um ano indo e voltando, tirei minha certificação de ecoterapia. E aí comecei a trabalhar com cavalo. E hoje é o meu trabalho full time. Não só hobby, agora cavalo, 100% na minha vida. Então essa é a minha vida até o momento. Olha, e como é que, dos sítios que já trabalhaste aqui no Catar, ou não sei se tinhas esse contacto no Brasil, tu consegues comparar um bocadinho a diferença em termos de trato com o animal aqui e como é que era no Brasil? Ou não tem, como nunca trabalhaste lá profissionalmente, não consegues ter bem essa noção? Não, assim, eu não trabalhei profissionalmente, mas assim, eu tinha algumas ideias. Raquel, eu vou ser bem sincera para você. Eu falo do ser humano agora, tá? Ser humano, existem seres humanos bons e não tão bons em todo mundo, tanto no Brasil quanto aqui. Existem lugares que se tratam melhor o cavalo. Aqui na Europa, melhor, e existem lugares horríveis em qualquer lugar do mundo, tá? No Brasil, uma vantagem que nós temos no Brasil, na Europa, são a natureza, né? Que no Brasil a gente tem o clima é muito bom. Então você tem pastos, você tem verde, você tem montanha, você tem praia, você tem muitas coisas maravilhosas que aqui no Catar, infelizmente, a gente não tem. Então aqui no Catar, por exemplo, o verão é impossível ficar fora. Então os cavalos, eles eles precisam ficar dentro com ar condicionado. E aqui no Catar existem lugares também que não tem ar condicionado. São cavalos que morrem no verão por causa do calor. Então é uma situação super triste e, e faz parte aqui do clima e as pessoas eu tenho que tomar muito cuidado no que eu vou falar, que não é só aqui, tá? Em qualquer lugar do mundo são pessoas que tratam animais como negócio. Morreu, enterra. Aqui eu já ouvi falar que eles dão tem leões aqui, você sabe muito bem, os árabes, eles têm lugares que tem leão, eu já ouvi falar que eles não querem mais os cavalos, eles dão pro leão comer. São histórias tristes que tem em Vivo? qualquer lugar. Sim, Ah, vivo. hum. Ou mortos também, quando morrem, eles mandam o corpo para os leões comer, que os leões também é uma situação terrível que vivem aqui, imagina, né? Mas nem quero falar muito sobre essas partes tristes. Mas então, voltando ao assunto do tratamento, então nós temos é, vários tipos de tratamento em qualquer lugar do mundo, desde o lugar que trata os cavalos como eles merecem, com respeito, e as pessoas que tratam os animais como negócio, como descartáveis.
Temos aqui, temos no Brasil, temos na Europa, em qualquer lugar. Aí você vai falar a minha opinião, né? Hoje, eu não sou 100% feliz, porque nos lugares onde eu trabalho não é realmente como eu gostaria de trabalhar. Eu, Patrícia, eu gostaria de ter o meu lugar onde eu faria do meu jeito, que não é o caso, eu trabalho no estábulo. No meu jeito que eu falo, por exemplo, hoje em dia, cavalo em cocheira, né? Os cavalos que ficam em cocheira nos estábulos. São cavalos, graças a Deus, as pessoas estão evoluindo. Então, você vê muito, mesmo na Europa, até no Brasil, muitos estudos que as pessoas estão provando que o animal, o bem-estar do animal é muito importante, não só assim para gente que ama os animais, mas até para quem vive de negócio. Um exemplo que eu te dou, por exemplo, na ecoterapia, um animal que vive solto num pasto, claro, tem vezes que à noite eles vão para a cocheira, mas que tem essa liberdade, eles, eles dão muito mais resultados, são cavalos muito saudáveis mentalmente, dão mais resultados no trabalho do que cavalos que ficam presos na cocheira praticamente o dia todo. Aqui, por exemplo, eles ficam o dia todo presos, soltam um pouquinho, andam um pouquinho só. São cavalos estressados, são cavalos tristes, são cavalos que desenvolvem vários problemas. Então, isso não vale a pena. Eu até entendo que aqui nós não temos os paddocks, né, que fala, é mais difícil, mas existe aí uma onda e um trabalho, na Europa você vê bastante também, de pessoas que estão mudando esse jeito de ser, assim, de tratar o animal, estão mais preocupados com o bem-estar. Uma outra coisa, por exemplo, que eu gosto muito, que eu estou vendo bastante, eu estou lendo bastante, não sei se você sabe, o cavalo ele usa o freio, né? Então agora eles estão começando a tirar esse freio, é uma coisa horrível, né? Que incomoda muito, mas é o jeito que você se controla o cavalo. E tem agora um movimento que chama Beatless, que eles estão tirando, eles estão mantendo só o cabresto do cavalo, nada na boca, deixando bem mais à vontade, mais confortável, e o cavalo está respondendo tão bem quanto um cavalo que usa aqueles freios pesados na boca. É claro que é um cavalo que usou a vida toda um freio, você não vai tirar e montar o cavalo, porque o cavalo não vai. E mais um cavalo que está começando a ser treinado já nesse novo, nesse novo universo aí de bem-estar para o cavalo. Então tem bastante coisa que está vindo assim para mudar esse cenário, graças a Deus. Mas ainda tem um longo trabalho pela frente para conscientizar as pessoas. Olha, enquanto professora e nos vários locais onde já trabalhaste e com os vários animais que já trabalhaste, tu consegues perceber se o animal está feliz e está bem, comparativamente a um Sim, animal menos feliz, e a relação direta que isso tem com a performance dele, na conexão que ele vai ter com a pessoa ou a criança que vai montar esse animal? Só da tua sim, experiência, sem falarmos aqui em estudos. não, não, sim, é nítido. Quem trabalha com cavalo, quem entende um pouco sobre o cavalo, é nítido ele olhar pro... O animal não fala, mas o animal tem a body language que a gente fala. Ele demonstra pra gente tudo, tudo. O olhar. Você olha para um cavalo, você sabe se ele tá com dor, se ele tá. Então, você consegue saber, e às vezes pode ser até perigoso, no sentido de um cavalo estressado, um cavalo dentro da cocheira. Cavalo ele é um animal na natureza livre, ele corre, ele é grande, e aí a gente tem esse problema em aula, por exemplo, um cavalo muito tempo na cocheira, assim, que não faz muito exercício, está estressado, a hora que ele sai, que uma pessoa monta ele pode sair pulando, ele pode sair morde da coice, é igual você, por exemplo, Raquel, você está muito estressada, chateada, você vai dar uma aula para uma pessoa, é muito difícil. Uma hora você vai estourar, você vai xingar, você vai estar uma bomba. E o animal é a mesma coisa. Tá triste, você vê. Então, assim, ele tem um resultado, coitado. Às vezes ele faz o que ele tem que fazer, porque senão ele é punido, né? Mas é nítido. Eles demonstram. Alguns podem morder, dar coice, disparar, pular. Tem várias reações que podem ser perigosas. Ou o coitado do cavalo nem reação tem para ser perigoso, mas você vê o próprio olhar, o jeito dele, do corpo dele, a tristeza, a energia.
você vê, é nítido para quem entende, entendeu? Uhum. E Olha, aí, agora às vezes, eles têm alguma reação, e aí o treinador, sei lá, acaba corrigindo ele, né? Assim, e aí eu nem tem esse tipo de. Então, existe, assim, a pessoa que trabalha com cavalo sabe, olha, agora falando de consegue ver. coisas boas e positivas. Trabalhas Sim, com crianças, principalmente com necessidades especiais, ou também adultos? eu posso trabalhar com, né, com cavalo, com qualquer crianças especiais, adultos. A gente tem, eu não trabalho aqui, mas tem trabalho com depressão, alcoolismo, Oh, por exemplo, lá na onde eu tirei minha certificação, tem um trabalho com veteranos de guerra, são pessoas mais velhas que voltam da guerra com vários problemas, né, de psicológicos, então trata com o cavalo também. Trata tudo, o cavalo é um remédio para tudo, para qualquer pessoa, para qualquer problema, assim. Então, hoje no meu trabalho eu atendo crianças com autismo, tá? Então, mas essa therapeutic riding, você pode usar o cavalo para. Tem até, não sei se em Portugal existe, mas no Brasil está uma onda grande de constelação, que é um trabalho psicológico de coaches que as pessoas fazem, que é uns. Ai, não sei nem se eu vou falar besteira, que é uns eu conheço bonequinhos. constelações familiares, não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Como chama? Constelações familiares. Isso, exatamente. Hoje, eu vi até no Brasil, eles trabalham com cavalos. Eles colocaram o cavalo nesse trabalho de constelação familiar. Então, você faz o mesmo trabalho, mas é muito bonito, é muito legal. Você não monta nada, você trabalha com o cavalo no chão e ele faz parte desse processo aí Ok, de interessante. constelação familiar. Sim, tem muita coisa legal que você tem hoje em dia que você trabalha com o cavalo, né? Que falam equine assistance. Você usa o cavalo para assistir alguma coisa, né? Para trabalhar com alguma coisa. Mas eu, particularmente, hoje, o meu trabalho é com crianças com autismo. Olha, e na tua experiência, que evolução, que diferenças é que tu sentiste? Começaste a trabalhar com alguém e passado algum tempo, o que é que tu sentiste que aquela criança ou aquela pessoa fez diferente ou se comportava diferente depois de fazer a equitação? Então, na terapia, porque essa terapia eu trabalho em dois grupos, que tem crianças, né, com autismo, que tem um autismo um pouquinho mais. Bom, o primeiro lugar, a terapia, né, a ecoterapia, a terapêutica riding, ela não é para 100% dos casos, tá? Quando a gente, como profissional, a gente tem que ver, primeiramente, a segurança. Então, existem graus de autismo que são muito severos, que não são seguros montar um cavalo, porque o cavalo é um animal, então ele tem reações. Então, dependendo do grau aí de autismo, não é recomendado, né, você trabalhar com cavalo pela segurança da criança. Então, são crianças que têm. Mas, por exemplo, aqui eu tenho o autismo leve, né, moderado, que eu consigo trabalhar desde que a criança fique no cavalo com segurança. Claro que eu tenho pessoas ao lado que ficam montando junto, mas hoje eu trabalho com duas diferentes. A ecoterapia, que eu trabalho com o cavalo, que são crianças que não conseguem montar o cavalo, aprender a montar, não seguram na rédea, não conseguem virar direita e esquerda, não fazem um trabalho de equitação, mas eu uso o animal como um instrumento para ajudar essa criança. O movimento do cavalo, por exemplo, é um movimento tridimensional, que é um movimento que vai, só para você ter uma ideia, para cima e para baixo, para o lado, para o outro, para frente e para trás. Então, é um movimento tridimensional que hoje em dia eu acredito que nenhuma máquina no mundo consegue simular o movimento do cavalo. Então, só esse movimento é 70% da terapia. Ele tem produz muita coisa no corpo da pessoa. Então, só esse movimento já é super benéfico para a criança. E aí, a criança aprende a ter um contato com aquele animal, que é um animal grande, que é um animal que chama atenção, né? E aí eu trabalho, por exemplo,
a criança montando o cavalo, eu trabalho cores, eu trabalho números, foco, crianças que estão começando a falar, então a criança precisa falar do cavalo go, por exemplo, para o cavalo começar a andar, então você estimula a criança a fazer o som para que tenha o movimento do cavalo que é prazeroso para eles. Então, cada caso é um caso. Por exemplo, foco, então você para o cavalo, eu trabalho com cores, com bolinha, acerta a bolinha, esses, essas brincadeiras didáticas em cima do cavalo. Então, é uma coisa completa. Então, eles usam o cavalo, o movimento do cavalo, e aí eu ponho algumas coisas extras aí, que são alguns exercícios de falar, de cores, de números, de acerta a bolinha, de concentração. E eu tenho um trabalho também que eu faço lá, que são crianças e adolescentes com autismo leve, que eles conseguem aprender a montar um cavalo, porém de um jeito especial. Eu não posso colocar essa criança numa aula de equitação normal. E a aula de equitação normal, ela é feita num ambiente com mais gente, é diferente. Mas eu consigo ensinar essa criança a montar de um jeito especial, de um jeito do tempo dela, do modo dela, por isso que a gente é treinado para trabalhar com crianças especiais, e a gente tem vários resultados legais de crianças especiais que conseguem trotar, conseguem conduzir um cavalo sozinha, conseguem virar direito, conseguem aprender a equitação básica e conseguem até saltar e ter uma montaria normal, como uma criança normal, mas porém no tempo dela, do jeito dela, no ambiente dela. Então eu falo que é aula de equitação especial, não é uma aula de equitação normal que vai lá na escola, mas eles aprendem a montar também, eles estão lá. Então eu tenho esses dois tipos de trabalho que eu faço hoje lá no Chacap. É um trabalho que deve ser imagino que seja contínuo, porque se a criança passa a ter determinados benefícios e parar de fazer, ela para de ter esses benefícios ou é uma coisa que fica para ela? Não, então, na verdade é um benefício, assim, vai tempo, né? Então tem que ter, você tem que, não adianta você ir lá e fazer uma, duas aulas, você vai ver um resultado. Não, tem tempo ainda, né? E é como se fosse para você aprender a montar, não. De repente você aprende a montar, você fica um tempo. E depende muito da criança, né? Depende muito da pessoa, né? Então ela pode depois voltar e lembrar tudo quando monta, mas como todo esporte precisa prática, né? Você precisa praticar, praticar. Isso eu falo da equitação, né? Você parar um tempo, você volta um pouquinho para trás. Como jogar futebol? Se você joga futebol, você tem que treinar todos os dias, você vai melhorando, melhorando, melhorando. E depois você para um tempo, você volta, continua, volta a treinar. E a ecoterapia são benefícios que ficam, né? Claro, a criança ali é mais coordenação motora e tal. Mas é claro que enquanto a pessoa está fazendo, é uma terapia, né? Enquanto ela está fazendo a ecoterapia, ela vai evoluindo ali, vai melhorando, e cada caso é um caso também, né? Então, não tem uma coisa assim que é para todo mundo igual. Não, cada criança responde de um jeito, tem o seu tempo também, tudo. Olha, e da tua experiência até agora, isso não sei se consegues colocar isto por palavras, o que é que tu, enquanto pessoa e profissional da área, recebes em troca? Ou seja, eu sei que tens uma paixão enorme pelos animais. O que é que tu achas que recebes que eles te dão, se tu consegues colocar isso por palavras? E não só dos, Não consigo. não só dos cavalos, mas dos teus cãezinhos, dos gatinhos, dos animais que tu tens contacto. Olha, o que eu tenho que te dizer, assim, que o amor dos animais é o amor mais. Animais e as crianças é a coisa mais pura que existe nesse mundo. É o amor mais limpo, é o amor mais sincero. E se as pessoas tivessem noção disso, nunca fariam mal a um animal. Nunca, 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 nunca. Pelo contrário. Porque eu falo que eles são anjos na terra e só quem convive, só quem sabe, quem sente, consegue saber assim
desse amor que esses animais são, dessa paixão e dessa coisa tão pura que eles nos trazem, que eles fazem pra gente, assim, são anjos. Eu falo que eles são anjos na Terra, enviados por Deus para ajudar a gente, mas infelizmente o ser humano, nem todos, né, mas uma boa parte não sabem disso. Ainda não tiveram essa noção de que são os animais, né? Em, Então, em, é um amor inexplicável. em off, nós estávamos a falar há bocadinho, antes de começarmos a gravar, de que tu também sentiste que houve uma evolução da Patrícia enquanto pessoa relativamente àquilo que são os animais na tua vida. Começámos a falar dos zoos, que também foste uma pessoa que ia aos Isso. zoos e hoje fala um bocadinho dessa Ah, evolução que tu também, enquanto ser humano, sentiste, passaste, que se calhar há pessoas que ainda não estão nessa evolução, ainda não estão conscientes disso. sim. Então, eu acho que essa evolução é normal, assim, não só para mim, mas eu acho que para muita gente, né? Que eu tava falando, hoje em dia as pessoas, graças a Deus, elas estão olhando mais para os animais, estão mais preocupadas, uma boa parte, sabe? Você vê muito no Brasil, por exemplo, graças a Deus, hoje a gente tem leis que punem pessoas que maltratam, que abandonam, entendeu? Infelizmente aqui no Catar ainda não existe isso, mas eu vejo uma evolução grande em relação aos animais, graças a Deus. Ainda não é uma coisa 100%, mas muito, né? Então, eu como pessoa também evoluí. A gente vê, eu tenho, por exemplo, antigamente o zoológico, né? Muita gente ia em zoológico, eu falo que nem não tinha nem conhecimento, né? Achava legal tudo. E hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que não vou em zoológico, odeio esse tipo de coisa. Mas um dia eu já fui, e um dia eu já me achei lindo, mas eu não tinha a noção. Então, o conhecimento faz você. Então, é a mesma coisa de cavalo em cocheira. Quando eu era pequena, eu tinha cocheira, não ficavam 24 horas. Hoje em dia, por exemplo, já mudaria, né? Outra coisa que você vê, antigamente, meu avô, por exemplo, meu avô domava cavalos com muita violência. Era o jeito que ele aprendeu, era o tempo dele. Hoje em dia, já são poucas pessoas que trabalham com poucas, não sei dizer se é poucas, mas que trabalham com doma, com violência. Você tem muita coisa legal aí que você acaba ensinando o cavalo, tal, de uma maneira do bem-estar do animal. Então, eu vejo uma evolução muito grande no mundo aí, graças a Deus. Espero que continue. Eu sou uma pessoa também que eu acho que, olhando para trás, um exemplo que eu te dei é o zoológico, né? Que hoje em dia a gente não vai mais no zoológico, mas já fui um dia. Então, graças a Deus, tá tendo essa evolução. E eu posso falar que eu estou evoluindo também. Já montei muito cavalo com freios, por exemplo. Hoje, infelizmente, eu trabalho com freio ainda, porque eu trabalho num lugar que não é meu, que eu tenho que seguir o padrão deles lá. Mas é uma coisa que me incomoda, muita coisa me incomoda lá. Que hoje em dia, assim que eu puder ter um lugar meu, eu já mudaria muita coisa, que é uma evolução, entendeu? Você vai evoluindo. Então, eu fico feliz nessa parte aí do ser humano, dessa evolução que a gente está vendo aí. Não é todo mundo, mas melhor do que, né? Você Sim, vê uma progresso. evolução, você vê uma melhora. É, então, Olha, eu, se tivesses infinitos recursos financeiros, portanto, dinheiro não era um problema, o que é que a Patrícia fazia relativamente. Podes começar a falar agora na zona onde tu estás, ou globalmente, aquilo que tu sentires. O que é que a Patrícia fazia se dinheiro não fosse um problema? Nem dinheiro, nem espaço. o que eu faria? Nossa, faria tanta coisa. Primeiramente, eu faria um trabalho de E podias mudar conscientizar as leis também, pessoas. podias mudar leis, podias fazer o que tu quisesses. O que é que tu fazias? Ou por onde é Olha, que tu aqui no, começavas? aqui, bom, vou falar uma geral e depois eu vou falar uma ideia que eu tenho, sempre tive aqui no Catar. Mas, bom, enfim, em geral, eu faria um trabalho, claro, de acolhimento, de resgate de animais, mas faria um trabalho muito é, de educar as pessoas, né? De educar as pessoas, de levar conhecimento.
de ajudar pessoas que querem ajudar, né? Ajudar as pessoas que querem ajudar, que querem mudar, levar conhecimento do porquê e poder acolher e poder ajudar todos os animais que necessitam. Estenderia a mão para as pessoas, para elas poderem entender, a evoluir, ter conhecimento do animal, da causa animal, do bem-estar do animal, e punir as pessoas más, que não mudam, que são pessoas más delas mesmas, dentro delas, que fazem mal para animais, fazem mal para pessoas, enfim. Tentaria, de um jeito, tirar essas pessoas da sociedade, porque pessoas más que maltratam animais, maltratam crianças, isso está cheio. Ah, eu seria uma, sei lá, desenho animado teria seu super-herói, sabe? Que não existe hoje em dia. Mas eu tentava fazer isso, ajudar os animais de resgate, acolhimento e conscientizar as pessoas, ensinar as pessoas, mostrar o conhecimento. Tem muita gente que às vezes, sabe, Raquel, elas não têm conhecimento, elas é aquilo que elas aprenderam, né? Eu vou te dar um exemplo, assim, até, por exemplo, no estábulo que eu trabalhei uma época, eu brigava muito para os meninos que trabalhavam lá, para eles manterem a água do cavalo limpa, o ambiente limpo. Só que eles vieram, os meninos, eu nem sei se é da Índia, não sei, eles vieram de um lugar onde eles não aprenderam a ser, sabe, coitados, uma situação muito triste, muito ruim, onde eles bebem água suja, onde eles vivem num lugar precário. Então, como eles não têm essa noção, porque eles vivem numa tristeza muito grande, assim, então, como que eles vão limpar uma água dos animais, sendo que eles viveram tomando água suja? Eles não sabem, entendeu? Então, assim, é muita coisa cultural. E é triste, às vezes a pessoa nem é má por dentro, né? Ai, não quero limpar porque eu quero que os cavalos morram. Não, eles não sabem. Para eles, aquela água suja é natural, é normal. Eles nunca viram uma água limpa na vida, nem deles. Então é muito problema. É muita coisa envolvida. Então tem esse tipo de gente que é cultural. Então teria que estar mudando essa. Coitados. Você vê aqui no Catar, né? Vem muita gente de fora, da Índia, de países muito pobres, que tem uma vida muito difícil, né? Então eles não sabem o que é limpar, tratar bem, assim, nem eles são tratados bem, eles são tratados piores do que uns animais. Então é uma coisa muito grande, assim, engloba muita coisa. Se você for abrir é muita coisa engloba. E mais existem pessoas também ruins, né, que são ruins de ser humano. Aí não tem o que fazer, jogar para os leões. E aí, e agora aqui no Catar, eu sempre pensei numa coisa assim, por exemplo, porque aqui 70% das pessoas, não sei nem se é mais que 70%, são estrangeiros, né? E muita gente vem para cá, pegam animais, compram animais aqui, você sabe, no sul, que é o mercado que a gente tem, que é horrível, é terrível, é uma tristeza só que vendem animais lá. E aí ficam com o animal e quando vão embora do país, porque todo mundo que está aqui está a trabalho, uma hora vão embora, ninguém vai viver aqui para sempre, e simplesmente deixam os animais para trás, abandonam os cachorros e vão embora. Eu sei que não é barato você levar um animal embora, mas você precisa ter responsabilidade. Se você não pode ter, não tenha, né? Então, aqui eu pensei muito numa lei no sentido, assim, de criar, por exemplo, a Raquel, ela tem um animal, ela precisa reportar no passaporte dela, por exemplo. Raquel, ela tem um animal, sei lá, um cachorro, e isso tem que estar agregado no seu passaporte, na sua documentação. Quando você for embora do país, você tem que prestar conta daquele animal. O que você vai fazer, aonde está. É igual se você tem uma dívida no banco aqui, fica agregado no seu cadastro. Você vai embora do país, você passa lá no aeroporto, opa, você tem que pagar essa dívida aqui. Então, é igual um animal. Então, você pensa duas vezes, tá? Eu tenho condições de levar esse animal comigo, fazer parte da minha. Então, eu tenho, se não, não tenho. Entendeu? Ou, eu não pude levar, mas eu arrumei uma. Então, você tem que provar para poder sair do país onde está seu animal, se ele está bem, se você não fez uma doação, sei lá o que você fez. Mas
Você não sai do país sem prestar conta desse seu animal. Eu faria isso, né? Mas aqui também, infelizmente, eles, não sei, não gosto de falar muito, mas eles não têm muito, por enquanto, o animal, como o Brasil hoje em dia trata o animal bem como parte da família, né? A maioria. Hoje aqui eles ainda estão um pouco para trás, né? Precisa de um tempo para evoluir. Aí eu faria essa lei, alguma coisa assim, para evitar um pouco do abandono dos animais quando as pessoas vão embora do país, que tem bastante abandono dos animais aqui. Olha, E é muita coisa. Ficaria 3 dias aqui falando. O tudo que que eu bem. A minha faria? próxima pergunta já tocaste aí num pontozinho. Imagina que há uma família que está a pensar adotar um animal, adquirir um animal. Que conselhos é que tu darias a essa família para adotar ou não adotar? O que é que tu achas que aquela família ou aquela pessoa tem que ter consciência, para poder ter aquele animal com ela? Bom, a consciência que a pessoa tem que ter é saber que o animal é para sempre, que é uma parte da sua família, de que você vai ter responsabilidade, você vai ter que cuidar desse animal até o fim da vida dele, que é uma coisa que não é descartável, não é um brinquedo que você dá para seu filho no Natal e depois descarta, como se não, é um animal, e esse animal dura muito tempo, ele dá gastos, ele é como uma pessoa da família. Então, tanto qualquer animal que você for adotar e, sei lá, adquirir, você tem que ter esse pensamento de que é uma responsabilidade para o resto da vida daquele animal. Ponto. E não é fácil, Raquel. Você pensa, minha vida aqui, com esses 5 cachorros, 4 gatos, não é fácil, sabe? Hoje eu tenho uma empregada que mora comigo porque ela cuida dos meus animais. Eu moro numa casa que tem 7 quartos para mim e para o meu marido. Não, não precisaria, mas aqui no Catar a gente não tem casa com quintal grande. Como aqui as pessoas não ficam fora, as casas não têm quintais grandes. Não é igual no Brasil que você pode comprar um sítiozinho, uma casa que é uma casa pequenininha, mas você tem um grande jardim. Ou não, aqui não é muito difícil. Então, se você quiser um quintal grande, você precisa pegar uma casa grande, porque aqui você sabe que as casas dos catares são casas enormes, que as famílias são grandes. Tem Então, 10 filhos. hoje eu moro numa casa de 7 quartos, por quê? Porque eu preciso de um quintal grande, e é não falo grande assim, padrão Catar, porque no Brasil esse quintal não é grande. Então, aqui em Doha, os veterinários são caros, tudo é muito caro, o custo de vida é caro, então não é fácil. Então, as pessoas que querem um animal, principalmente, né, que sabem que moram no Catar, que vão embora um dia, que não é a gente, pelo menos os expatriados não pretendem ficar aqui para sempre, que tem que ter na cabeça que aquele animal tem que ir junto com você, que é parte da sua família. Ponto. E, e é isso, sim. E se puder adotar, é o melhor caminho. Não compre, não compre Era essa cachorro, não a compre minha gato. próxima pergunta relativamente a isso. Qual é que é a tua opinião relativamente ao negócio que existe relativamente à Então, compra e venda de animais? isso é uma briga muito grande, né? Lá no Brasil existem brigas assim entre. É claro, eu não sei aqui, tá? Eu vou falar no Brasil. Aqui eu não, eu só tenho um lugar negativo. Enfim, é claro que existem famílias que têm canis, que cuidam com coração, que são pessoas boas, que criam a raça, tá? Que cuidam bem, que são pessoas boas, idôneas e que fazem daquilo, infelizmente, vendem tal, mas eles cuidam de uma raça, tem. Mas tem muita gente que são canis clandestinos, pessoas que só pensam em dinheiro, que tratam o animal como se fosse uma máquina, uma mercadoria, e é uma coisa super triste e deplorável. E pessoas que compram animais desses lugares, estão ajudando a manter esse sofrimento, esse, não tenho palavras para falar, essa coisa ruim que é os canis clandestinos, pessoas que tratam mal. Então, no Brasil, você vê cada coisa, assim, deles irem em canis clandestino, nem canis, assim, maus tratos, horríveis, horríveis, horríveis. Então, quando você compra um animal, se você quer comprar mesmo,
quer comprar, eu falo, adote, por quê? Porque tem muitos animais precisando. E o animal não é o animal, ai, bonitinho. Não, o animal é o animal. É igual são pessoas, assim. Não existe, beleza. Não, é o animal que tem aquele, é o saquinho de amor que é independente do shape, de como eles são. E vá adotar, vá visitar um abrigo, veja lá se você quer cachorro pequeno, grande, médio, peludo, sem pelo, você tem de tudo quanto é jeito e tem precisando. Vá adotar. Mas não, eu gosto dessa raça, papapá, papapá, sei lá. Eu sou super contra, mas veja onde você vai comprar. Pesquise, veja se esse canil é de boa índole, se são pessoas boas, se tratam bem as matrizes e tal. E compre, se você quer. Mas tente mudar a sua cabeça e não compre mais animal, porque animal não é mercadoria, né? Assim. Mas temos os dois lados aí. Respeito quem quer comprar, desde que seja de lugares idôneos, lugares certinhos. Mas pense na opção de adoção, que é a melhor opção, na minha opinião. Uhum. Tenho a mesma opinião que tu relativamente a isso, mas tu é Sim. que és a profissional da área, deixa seres tu a falar sobre isso. Onde é que te Ah, sim, vês, é. se pudesses escolher, onde é que tu te vês daqui a 5 ou 10 anos e com os teus patudinhos e os teus gatinhos e não sei se conseguirias ter mais animais, mas onde é que te verias daqui a 5 ou 10 anos? Ah, no meu sítio, na minha fazenda, com certeza. Com certeza absoluta. Seria no Brasil Meu ou sonho. noutro local? Acho que em outro local. É assim, infelizmente, nesse momento, né, a gente não tem planos de voltar para o Brasil, apesar do Brasil ser um país maravilhoso. Tem, assim, se você vê a natureza, as praias, minha família é toda de lá, tudo. Mas, infelizmente, o Brasil está passando por uma situação muito difícil, muito triste, muita violência. Então, hoje em dia, se eu puder escolher, eu não voltaria para o Brasil, porque eu também estou há mais de 15 anos fora. Infelizmente, falaria isso, infelizmente. Posso voltar para o Brasil, seria assim, gosto muito do Brasil, mas o Brasil, por exemplo, no meu caso, que eu gostaria de morar num sítio, seria inviável eu morar num sítio no Brasil, sabe? Tá muito perigoso, muita violência, muito assalto, muito triste Então é falar mais isso. violento nos sítios mais, tipo, nos sítios mais fora da cidade. Pensava que seria mais violento Ai, na cidade. Raquel, infelizmente hoje em dia tá perigoso em todo lugar, Ok. entendeu? Então, o jeito que eu gostaria de viver num sítio, sabe, com os meus bichos, hoje em dia o Brasil tá difícil. Esse tipo de vida que eu gostaria de ter, né? Talvez se eu morasse num condomínio fechado, não sei, uma opção assim, mas eu teria muito medo. E eu não gostaria de morar num lugar onde eu tivesse medo, né? Uma coisa do Catar que eu acho espetacular é a Não há segurança, medo, né? Aqui, segurança. nossa, gente, isso É não tem paz. preço, assim. É É paz. paz, E é não você tem poder pegar preço. um carro, não tem preço. Você sair de madrugada, de noite, ficar dentro do carro. Gente, isso pra mim, eu sei que nem são vários lugares que tem violência, né? Mas eu não sei, a gente, se eu pudesse hoje em dia escolher, eu iria para um outro país onde eu tivesse toda esse verde aí, essa natureza e com segurança. Esse vai ser minha escolha, que eu pudesse viver tranquilo. Claro, existe nem todo lugar não é 100% seguro, né? Mas igual hoje o Brasil tá, infelizmente, eu espero que a situação lá melhore, mas hoje em dia tá difícil, E terias uma escola de sabe? equitação com cavalinhos e os teus animais? Isso, não, isso seria um sonho, né? Eu gostaria de ter, assim, um lugar, não muito grande, assim, mas um lugar que eu pudesse ter a equitação, poder ajudar aí as crianças especiais, ajudar as pessoas a saírem um pouco do computador, do joguinho, e terem esse momento aí com os animais, com o cavalo, poderem ver que existem formas aí de como a gente era antigamente, que hoje em dia você não vê mais, né? Você vê muita criança no celular, em jogo, em computador, e ter esse contato com a natureza.
para não se perder. Então, eu queria ter um espaço onde as famílias podiam ter esse contato com a natureza, podiam levar suas crianças a terem esse contato. Hoje em dia, como a vida é corrida, cidade, essas coisas, tivesse uma opção ali de que nas horas vagas meus filhos vão estar gastando essas horas boa, com qualidade boa, com o animal, com a natureza, com o jardim. Tem esse estábulo que eu tirei a minha certificação em Dublin, na Irlanda. É um lugar maravilhoso. Ele é um estábulo, só que ele é voltado para, assim, a maioria para pessoas especiais. Então, eles têm vários programas de tanto de jardinagem para idosos, tudo envolvido com animal, com a natureza. Então, tem programas de jardinagem com o cavalo, ecoterapia, tem o volteio, que é uma modalidade que eles trabalham também com crianças especiais. Tem muito, é uma natureza assim maravilhosa, tem passeios assim, é um lugar que eu me inspiro assim, que se eu pudesse falar, não, eu gostaria de ter um lugar parecido com esse aonde eu fui estudar, assim, que é mais ou menos o que eu prego na minha vida, assim, que eu gostaria, que é toda essa natureza e para ajudar as pessoas de alguma forma. Olha, mostra lá a tua t-shirt. Estávamos a falar sobre isso. Mostra lá a tua camiseta. Como é que vocês falam? Camiseta Camiseta. é o cavalo. Portanto, é um Tudo as minhas coisas, cavalinho. olha, todas as minhas coisas aqui, deixa eu mostrar. Cavalo, meu celular, cavalo, a minha caneca, cavalo. É tudo, 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 Atrás, tudo. É uma atrás da paixão Patrícia. assim. Não sei se já repararam, tem uns quantos. Depois de falar, porque agora está o screen em mim. Tem uns quantos quadros Cavalos, da Patrícia. cavalos aqui. Tem quadros de cavalo ali. Aqui são livros. Aqui em cima são cavalos de criança, pequenininho que eu uso às vezes para minhas aulas. Aqui são todos livros, estudos de cavalo, quadros de cavalo. Cavalo, só cavalo, cavalo. Ali tem livros também de terapia com cachorro, tudo quanto é animal, assim, mas mais aqui é tudo. Aqui tem a foto de cavalo. Aqui tem Olha, um iaque que eu tens, trouxe agora que eu fui deixa eu mostrar, pro Everest. E eu fui, eu fiz uma viagem pro Everest, né, para o acampamento base. E eu vi muito desse, é o iaque, é um boi bem peludão. Eu vou comprando boneco, que ele mora, né, lá na altitude lá e tadinho, eles trabalham bastante também levando as coisas para os acampamentos. mas são Mas é um animais animal dóceis? lindo. Então, eles não Mais ou são menos. dóceis. É que assim, quando você fala dóceis para mim, eu quero beijar e abraçar. Todo animal que eu vejo, parece que tem um personagem no Brasil que chama Felícia, de desenho animado, que os animais fogem dela, porque todos os animais ela quer, ela abraça, ela beija assim, e no desenho os animais até saem os olhos para fora de tanto que ela aperta. Então meu apelido é Felícia. Eu tenho vontade de beijar e abraçar e tudo. Mas esses iaques eu tirei bastante fotos assim perto deles. Eles são uns boizões assim, um boizão bem peludo assim. Eles não podem nem descer, que eles morrem, né? Eles vivem lá na altitude mesmo. É bem interessante. E eles, assim, eles, coitado, eles trabalham, a cultura deles lá, eles trabalham, né? Eles ficam levando as coisas, carregam, né? Coisas, e ficam levando lá para. Porque não tem carro, não tem como chegar lá em cima, só através deles. E aí tem um cara que vai conduzindo eles, tem cada 5, 6 boi desse, carregando comida, equipamento lá para os vilarejos lá de cima, né? Trabalham bastante os coitadinhos também, mas são lindos demais. E tudo que eu vou para algum país assim que eu vejo de bicho, eu compro e Vou trago arriscar aqui. Por dizer isso que que a minha tens sala. mais, vou arriscar dizer que tens mais fotografias de animais do que o teu marido. Gente, Verdade, não é? tô tentando achar. Aqui tem mais também. Aqui tem, mais cavalo aqui em cima. Aqui tem meus certificados. Ah, não, tem ali, uma fotinho da minha família toda e os Ah, cachorros. E ok. ali tem a foto dos meus cachorros.
Aqui é que aqui não tem muito. Aqui eu tenho também ah, um santinho que é o protetor dos animais, Oh, que bonito. também. É. E aí eu tenho ele aqui. E assim, aqui é o meu cantinho, onde eu fico, onde eu estudo, onde eu leio bastante. É um cantinho. Tá bem cheio de coisa, né? Mas tudo, tudo mesmo. Eu vou só acumulando, trazendo coisa. Olha, E tudo tem Patrícia, cavalo, assim, bolsa, tudo. É uma paixão, assim, muito. Eu não sei nem explicar. sente-se. Não sei explicar o porquê dessa paixão, o tamanho dessa paixão que eu tenho por bicho, pros cavalos. Não sei, quem sabe um dia Deus pode me explicar por quê. Ou então não é necessário, há coisas que às vezes não precisamos da resposta. Pois é, talvez, né? Algumas coisas, mas enfim, essa é a minha vida. Olha, super obrigada pela tua partilha, por este episódio tão inspirador, tão cheio de boa energia, desse amor que tu tens. E eu já vi isso, porque já fiz uma aula de equitação contigo e vejo a forma como tu tratas e cuidas do cavalo, que é genuíno, que te preocupas mesmo com os cavalinhos e com os teus animais, com os teus filhotes. E eu acredito muitas vezes as pessoas dizem isso, que não deves comparar um animal com uma pessoa, mas a verdade é que o amor que se sente por um animal, e eu nem posso comparar a ti porque a minha vida profissional não é trabalhar com animais, então a conexão que tu tens com animais nem sequer é comparável com a minha. Tinha cadelinhas em Portugal, sempre tive gatos, sempre cresci no meio de animais, mas não trabalho profissionalmente com animais. E aquilo que se sente por um animal, o olhar que eles nos trocam, quando eles sentem que nós estamos tristes, quando eles sabem que nós precisamos de amor, não dá para descrever, não dá mesmo para Não dá. descrever. Então, quando se perde isso, o que se sente mesmo é que se perde uma parte de nós. Então, amor é amor. Eu nestas coisas, amor é amor. Aqui não estamos a comparar seres humanos com Amor, amor. animais, é amor, é uma parte de nós. Então, super obrigada por haver seres humanos como tu aqui na Terra e que ajudam Obrigada. outros, e que ajudam outros seres humanos e pelo teu trabalho fantástico, pelo teu tempo, estás aqui no teu dia de folga, arranjaste um tempinho para nós Imagina, eu que falarmos agradeço. É sempre um e prazer eu falar sobre meus amores aqui, meus bichos, meus animais, meus cavalos, minha vida. É um prazer, eu que agradeço. olha, vamos combinar um cafezinho. Vamos? Uma hora sai, se Deus quiser. Então é isso. E para vocês que estão aí desse lado, muito obrigada por estarem aí, por estarem a ouvir-nos. Partilhem, comentem, subscrevam o canal, entrem em contato com a Patrícia. Se viverem aqui no Catar e estiverem à procura de uma professora de equitação, entrem em contato com a Patrícia. Vou deixar todos os detalhes aqui em baixo. Um beijinho muito enorme. Beijinho, Patrícia. Obrigada. Um beijo para você, para todo mundo aí. E qualquer coisa, estamos por aqui. É isso mesmo. Beijinho, tchau. Beijo, obrigada. Obrigada.